estudar a Epístola de Paulo aos Filipenses. Podemos estudar a Epístola aos Filipenses de duas maneiras, dedutivamente ou indutivamente. O estudo dedutivo apresenta uma visão de conjunto, isto é, questões introdutórias sobre a carta, a cidade, quem escreveu, quando escreveu e assim por diante. E depois passa-se aos blocos dos textos, ou seja, a carta em si. O estudo indutivo, por sua vez, inicia da parte menor, ou seja, da própria carta, o bloco textual, e segue para o conjunto. As duas abordagens não precisam e não são excludentes, mas complementares. Escolhemos estudar Filipenses usando as duas abordagens, mas partindo do método indutivo para o dedutivo e adicionando informações do método dedutivo na medida em que avançamos o estudo do texto. Sigamos adiante. Nós temos inicialmente o proêmio ou sobrescrito, em Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 2. As cartas do mundo antigo começavam com a identificação tripartite, remetentes, mais destinatários, mais saudações. Esse modelo em três partes nós encontramos de maneira muito concisa em Atos capítulo 15, versículo 23. Nós temos o remetente, ou os remetentes, os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros. Os destinatários, aos irmãos dentre os gentios, e aí segue. Saudações. Então, o texto de Atos ele é bastante uniforme, bastante padronizado. Paulo emprega o mesmo esquema, mas, grosso modo, faz modificações em cada parte. Essas modificações demonstram o grau do relacionamento de Paulo e seus leitores, bem como antecipam assuntos, tópicos que serão desenvolvidos na carta. De modo que é muito importante você prestar atenção às modificações que Paulo faz na estrutura padronizada. Vejamos, nós quando comparamos os sobrescritos de duas cartas, nós temos isso de maneira mais evidente. Aqui temos 1 Tessalonicenses junto com Filipenses. Em 1 Tessalonicenses nós lemos Paulo, Silvano e Timóteo, são os remetentes, a igreja dos Tessalonicenses, são os destinatários, e graça e paz a vós outros, é a saudação. Notem, ele não coloca simplesmente saudação, ele amplia, graça e paz. A carta aos Filipenses nós temos Paulo e Timóteo, e há um acréscimo. Paulo aqui se apresenta como servos, Paulo e Timóteo são servos de Cristo Jesus. Os destinatários, todos os santos, notem, mudou de igreja para santos. E ainda acrescenta bispos e diáconos. E finalmente, quase que nesse ponto Paulo se mantém uniforme, graça e paz. Então nós temos remetente, destinatários e a saudação que é ampliada. Praticamente cada uma das partes Paulo modifica. A comparação, então, mostra alterações suaves, mas que são importantes. Remetentes, aos Tessalonicenses. Paulo não usa qualquer outra identificação dos remetentes, somente os nomes deles, quando escreve aos Tessalonicenses. É Paulo e Silvano e Timóteo. São as três pessoas que estão escrevendo, mas são simplesmente os nomes deles. Ele usa o nome dele e dos seus cooperadores. Já os filipenses, a identificação dos nomes, que nós temos Paulo e Timóteo, elas vêm acrescidas às palavras ou do adjetivo servos. Essa é uma distinção entre 1 Tessalonicenses e Filipenses. Os destinatários, a igreja que está em Tessalônica. Paulo chama de igreja. Aos Filipenses, a todos os santos, saudação quase a mesma. Visto esses sobrescritos ou proêmios, passemos à epístola aos Filipenses. Estudaremos Filipenses 1, versículo 1 a 2. Apresento a seguinte diagramação estrutural de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 a 2, que é o rosto do texto, como ele se nos apresenta. A diagramação nos ajuda a ver como é que funciona isso na carta. Aqui nós temos o remetente, os destinatários e
a saudação, isso no lado esquerdo. No lado direito, nós vamos ter as ampliações que Paulo faz. Então, remetente, Paulo e Timóteo, os acréscimos, servos de Cristo Jesus. Destinatários, a todos os santos, aqui os acréscimos, em Cristo Jesus, que vive em Filipos, inclusive bispos e diáconos. A saudação, graça e paz. As modificações, a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tendo visto isto, agora nós podemos passar a nos deter nos detalhes. A carta aos Filipenses, ela apresenta o seu proêmio dentro da própria carta. Enquanto hoje, nós, quando escrevemos uma carta, colocamos o remetente fora do envelope e o destinatário também, de um lado e o outro do lado da carta. Né? No mundo antigo não era assim. Tudo vinha dentro da carta. Então, nós temos o remetente na carta, o destinatário e a saudação. Nós geralmente fazemos diferente. Colocamos data, lugar, uma saudação, ou a pessoa a quem estamos falando, e saudação, e começamos a carta. E terminamos com o nosso nome. O nome é trocado. Aqui, Paulo, o nome do remetente vem primeiro. Tá? É um pouco diferente, bem diferente do nosso esquema. A outra coisa é que não existia rua. Como é que você escreve uma carta sem ter o CEP, sem ter a rua, simplesmente a cidade, Filipos. Aí você percebe que não havia um sistema de correios. Na verdade, existia sim um sistema de correios, mas era empregado para o Império. O Império Romano tinha o seu correio, que era para coisas burocráticas, usada para o exército, mas o povo comum e mesmo os ricos não usavam do correio. Agora, quanto às pessoas comuns, como Paulo e Timóteo, eles dependem que alguém leve esta carta. No caso aqui, possivelmente é Timóteo que vai levar a carta aos Filipenses. Então pode ser ele e pode ser uma outra pessoa que vai aparecer um pouco adiante, Epafrodito. Mas veja, Paulo depende de alguém levar a carta. Paulo está numa situação de prisão e é por isso que ele não está indo à própria igreja, né? Ele não vai estar presente na igreja. Então a carta é um substitutivo. Ela funciona como uma presença, como os nossos tempos, né? Estamos à distância. É uma carta que se escreve para diminuir a distância. O remetente, Paulo e Timóteo. Ainda que Timóteo esteja aqui, possivelmente Timóteo é o escritor da carta, o amanuense, aquele a quem Paulo dita a carta. Então, ele é mencionado aqui, mas também porque mais tarde Paulo vai dizer que ele é um homem de Deus e é para receber bem ele. Então, a carta é de Paulo. E Timóteo são servos de Cristo Jesus. Aqui vem a primeira modificação que chama a nossa atenção quando comparada aos Tessalonicenses. Paulo se apresenta juntamente com Timóteo como servos. Em outras cartas, Paulo vai falar que ele é o irmão, ou outras, em geral, quando é mais formal, apóstolo. Mas aqui não. Aqui ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo. A tradução da palavra que está por trás disto, servos, ela pode levar a um engano. A palavra aqui não seria a melhor tradução, servos, mas escravos. Escravos. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Se você ler a carta aos Romanos, você vai perceber que Paulo vai colocar uma distinção na nossa vida. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Então, Paulo sabe disso. Mais tarde ele desenvolverá isso. E ele apresenta Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E aqui nós podemos fazer uma pergunta. Por que ele usa escravos? Por que ele não usa apóstolos? Aí já mostra que a sua relação com a igreja é uma relação bastante amistosa. Paulo se apresenta como servos, ele, Timóteo, porque mais adiante, no capítulo 2, versículo
5, ou na verdade o versículo 6 a 11, ele vai dizer que Jesus Cristo, que tinha uma pré-existência, ele se rebaixou até em forma humana, e assumindo a forma humana até a forma de escravo. Jesus morre como escravo. Se Jesus é um escravo e morre como escravo, como é que o apóstolo que provém dele vai se dizer mais do que ele? Então ele coloca na mesma situação. Inicialmente ele já está dando um tema que vai ser desenvolvido na carta. Ou seja, nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Então, ele não é diferente. Ele é um escravo. Jesus veio e se diminuiu até a morte de escravo, e os seus leitores também são escravos de Cristo. Mas, por enquanto, Paulo deixa isso em suspenso. Posteriormente, então, nós vemos a segunda parte, que é os destinatários. A todos os santos, a todos os santos. Aqui nos chama a atenção o termo que Paulo usa, que é santos. Ele sempre usa o termo no plural. Você não vai encontrar santo. Em termos de singular, só há um santo, Deus. Ou, usando a expressão de Atos, Jesus Cristo, o Santo de Deus. Então, santo é para Deus e para Jesus. E para o Espírito, Espírito Santo. A igreja, os santos, as pessoas são santas em conjunto. Somos santos em comunidade. É sempre plural. Até na primeira carta de Pedro, Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo. É uma citação do Antigo Testamento. A palavra santos, o adjetivo santos, significa separados. Separados em Cristo Jesus. Notem, esses santos estão em Cristo Jesus. A santidade não advém da pessoa em si porque ela fez boas obras, mas porque ela crê em Cristo Jesus. Deus nos olha como santos porque ele olha mediante ou em Cristo. Então, a todos os santos que estão em Cristo Jesus. Como comunidade, nós somos consagrados a Deus. O termo santo também tem essa ideia de consagrado. No Antigo Testamento, as pessoas eram consagradas ao serviço divino. Eram consagradas para serem profetas, serem juízes e até para serem reis, por mais que às vezes decepcionasse o povo. Mas santos, são santificados. Então, eles são separados para o uso, para a vontade de Deus. E, no caso, são santos somente em Cristo Jesus. E aí vem uma coisa muito bonita. Na verdade, então, a igreja é santa, ela é separada. E isso exige uma certa conformidade com a vontade de Deus e não com o mundo. Esses santos, em Cristo Jesus, vivem em Filipos. Eles moram em Filipos. Eles estão em Filipos. O verbo aqui é bem mais este. Aos que estão em Filipos. E aqui vem uma linguagem dedutiva. Filipos é uma cidade que foi fundada ou modificada por Filipe, pai de Alexandre. O nome da cidade anteriormente era Crenides. Filipe, da Macedônia, vence aquela cidade e modifica o seu nome e dá o seu próprio nome a essa cidade. Filipos. As homenagens eram auto-homenagens e feitas em vida. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Cesareia é uma homenagem a César. Antioquia é uma homenagem a Antíoco. Alexandria, uma homenagem a Alexandre. E aí chama atenção, porque não existia só uma Alexandria. Havia muitas Alexandrias na época de Alexandre o Grande. Ele fundou várias cidades. Uma das concepções que havia no mundo romano é que você é o salvador da cidade. E como salvador da cidade, você funda uma cidade. E no caso, dá o nome. Só que Jesus está dizendo que os santos estão em Cristo Jesus na cidade. Notem,
Ele não fundou a cidade, mas santificou gente da cidade em Cristo de Jesus. Deus fez isso. E aqui ele apresenta o único lugar que vai ser de maneira mais clara essa ideia do remetente, como também incluindo bispos e diáconos. Ainda não está organizada a igreja, não foi desenvolvida para haver uma diferença entre bispos e pastores, né? Ou bispos e diáconos. A palavra bispo, episcopos, significa supervisor. Era um termo secular, usado para as pessoas que supervisionavam a administração da cidade. Então, bispo é um administrador. Note que não é um bispo regional, é um bispo que está dentro da igreja. E aqui está no plural, são vários bispos. Poderiam ser entendidos, se fosse numa outra cidade, presbíteros. Mas como Filipos é uma colônia romana, ela vive a moda romana, bispos encaixa melhor. E Paulo então chama os bispos, as pessoas que lideram a igreja, de bispos. Veja que ainda não há uma formalidade de dizer que o termo é técnico. Bispo é o pastor. Paulo intercambia isso. Ele mesmo faz isso às vezes consigo mesmo. Às vezes ele chama-se de presbítero, às vezes ele chama de diáconos. O próprio Senhor Jesus se chama de diácono, para você ver como que as diferenças são feitas posteriormente. Então, nós temos os supervisores e temos os diáconos. A palavra diácono significa o servo que serve à mesa. É um pouquinho melhor do que servos aqui, que são os escravos que poderiam estar nas minas. É aquele que serve à mesa. Notem que quando foram escolhidos 7 em Atos, eles foram chamados para servir às mesas, ou seja, a eles estava o cuidado de levar cestas básicas às pessoas. Isso não era pequena monta, não. Basta ver Tiago. A carta de Tiago diz que a verdadeira religião é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Visitar viúvas e órfãos nas suas tribulações significa quando elas estão passando necessidade, estão passando fome. Então é isso que acontece. Nós devemos lembrar que os diáconos são muito importantes na igreja. Eles não somente fazem isso, mas também pregam. Em Atos você vê, por exemplo, Estevão, o primeiro mártir apedrejado. Ele é apedrejado e Jesus se levanta do trono para receber Estevão. Notou isso? Quando um rei se levanta do trono, ele está dando assim, honrando, vamos usar essa expressão, está valorizando demais aquela pessoa pela sua fidelidade. Não é uma recompensa, é simplesmente uma maneira de mostrar, é uma gentileza que Jesus fez para ele. Que lindo, né? Um diácono e Jesus que se levanta do trono para receber. Seguindo adiante, graça e paz. A palavra usada para graça é hairen. Essa deveria ser a palavra que significa saudação. Paulo usa uma palavra da mesma raiz, haris, que significa graça. E essa seria uma saudação grega, uma saudação greco-romana. Graça significa favor. Então, um favor que não é merecido. É claro que eles sabem que favor é esse, a salvação em Cristo Jesus. E não só esse favor, contínua graça. Todas as coisas que recebemos de Deus é por favor. É um favor, é um presente. Lembremos isto. Às vezes nós temos nosso cotidiano, nós fazemos um favor e as pessoas esperam que nós devolvamos o favor. Na Bíblia não funciona assim. Nós somos agraciados. Deus nos faz um favor e nós respondemos, é claro, com obediência. E as pessoas, quando faziam um favor, as outras, sendo cristãs, não esperavam nada em troca. Não esperavam reconhecimento. É uma coisa que a gente precisa aprender. Fazer favor sem esperar agradecimento ou reconhecimento.
Você não faz a graça para agradar, você faz a graça porque você foi agradado por Deus, agraciado por Deus, presenteado por Deus, e nós devolvemos esses favores, esses presentes em relação aos nossos irmãos. Não existe cristianismo solitário. O cristianismo é sempre comunitário. A outra palavra é paz, que traduziria a palavra hebraica shalom. Então aqui é um cumprimento hebraico. Quando chega o sábado, os judeus se cumprimentam, Shabbat Shalom, ou seja, um sábado de paz. É muito bonito isso. Shabbat Shalom, um bom descanso. A palavra Shabbat significa repouso, recesso. Shabbat Shalom significa que seja pacífico. A imagem é muito bonita porque paz significa reconciliação. Antes de estado de espírito, ela é reconciliação. Reconciliação com quem? Aqui nós temos com quem? Com o nosso Deus e Pai. E quem é que fez a reconciliação? De quem partiu a iniciativa? De Deus, o Pai. Do ofendido. Às vezes nós ficamos assim, olha, nós ofendemos pessoas e sentimos no coração que devemos fazer a paz, reconciliar, pedir perdão. E sempre fica um resquício, será que ela vai me tratar diferente depois dessa? Graças a Deus que Deus não faz isso. Nós podemos dar as nossas mancadas, errar, mas Deus sempre vai tratar de maneira renovada. E olhe bem, é Ele que vem fazer a paz conosco. É Ele, a iniciativa é de Deus. Na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus é o Deus da reconciliação e nós somos chamados a fazer a reconciliação. Tá? Graça e paz da parte de Deus Pai. Notem, esse Pai é muito importante, porque você não encontra de maneira tão excessiva, como vemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós não encontramos sempre Deus como Pai. Pai é Deus da nação. Aqui Deus é o nosso Pai. Há uma proximidade muito maior por causa de Jesus Cristo. Ele é Pai de Jesus Cristo, mas também somos filhos dele. Ele também é o nosso Pai. Olha que bonito. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí há uma diferença, né? Ele é o Deus que é nosso Pai e é o Pai de Jesus Cristo. Finalmente, o termo Jesus Cristo. A palavra Jesus era um nome comum no mundo dos judeus. Significava Josué. A palavra que pode ser mais aproximada é Josué. Se você ler a Bíblia grega, no Antigo Testamento, o nome de Josué é Jesus. Jesus. E no caso do hebraico seria Yehoshua ou Yeheshua. Há essas duas possibilidades, que significa que Deus salva. Então, geralmente nós reservamos Jesus só para Jesus Cristo, isso na língua portuguesa. Mas na linguagem ou na língua espanhola, as pessoas dão o nome de Jesus aos seus filhos. Não há nada demais disso. A questão é que Jesus é o único que é o Cristo. Aqui está a distinção. Jesus Cristo, Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Aquele que veio para nos salvar. Aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. Aquele que nos tornou servos e santos. Tá? E ele nos dá a graça e a paz. Bom, por hoje é só. Espero que tenha sido muito proveitoso esse estudo. Vou fazer uma breve oração. Pai Celeste, agradecemos o ensino da Tua palavra e rogamos que o Senhor esteja confirmando aquilo que de fato é a Tua vontade e aquilo que de fato é verdadeiro nessa nossa exposição. Oramos em nome de Jesus. Abençoa também os nossos amigos, nossos irmãos que estão acompanhando esta página. Amém.